Vamos lá, vamos dar início então à nossa aula de hoje. É 9 de junho, onde eu entro com vocês na reta final, então, do nosso programa, onde vou abordar com vocês o texto Ego e o Id. Vocês viram lá, postei para vocês no sistema, né? O texto para que vocês pudessem dar uma olhada e tal. Pois é, passa tão rápido, né? E nós já estamos chegando, então, ao nosso ponto, né? Bastante decisivo, onde nós vamos rever algumas coisas e falar de algumas novas também, com relação ao aparelho psíquico. Então, eu postei para vocês, já dando uma olhada, né, no texto, mas eu vou avançando, eu vou explicando o texto, né, um texto bastante longo e complexo, mas eu vou explicando para vocês, então, né, sobre o texto. Gabriele me pergunta, né, se sobre a eletiva. Pelo que o professor João falou, ele colocou para votação, né? E parece que noturno, aí pode sair noturno, né? Então, acredito que sim, que a gente vai ter pelo menos uma, né? No noturno a gente vai ter, tá? E, né, depois vocês dão uma olhada, parece que para votação saiu sim, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada no texto, então. Se vocês pegarem, né, a parte ali do editor inglês, eu coloco ele todo, né? Mas eu vou dar uma explicada na questão da tradução inglesa tal, né? O que, que o tradutor faz algumas considerações. Na verdade, são considerações bastante técnicas, né? Que não vem ao caso aqui para nós na disciplina, mas eu destaquei uma parte importante aqui que eu quero ler para vocês, né? O ego e o id na página 2, tá? Página 2, do segundo parágrafo. Diz assim: o ego e o id é o último dos grandes trabalhos teóricos de Freud. Então, eu trouxe o primeiro, um dos primeiros trabalhos, 5 lições, e trouxe para vocês também o último, que é esse aqui. Então, o ego e o id, o último dos grandes trabalhos, então, de Freud. Ele estava no final da sua vida, né, da sua existência, e ele, então, escreve esse texto colocando alguns pontos centrais, né, que vale a pena, né, nós olharmos hoje. Depois vocês vão avaliar comigo como é importante. Ele oferece uma descrição da mente e do seu funcionamento. É o que nós estamos perseguindo desde o primeiro dia das aulas, né? Entender a mente e o seu funcionamento. E ele faz um apanhado, ele faz, então, um fechamento. À primeira vista, parece nova e até mesmo revolucionária. E, em verdade, todos os escritos psicanalíticos que datam de após a sua publicação portam a marca inequívoca dos seus efeitos. Então, tamanha importância desse último texto freudiano, né? Pelo menos com relação à terminologia. Entretanto, apesar de todas as suas novas compreensões internas, os insights e sínteses, podemos traçar como tão a miúde acontece com as aparentes inovações de Freud, né? Olha o desejo, né? Você percebe o desejo de Freud até o final da sua vida, nos seus últimos dias, ele então vivendo o seu desejo pela psicanálise, né? As sementes das suas novas ideias em trabalhos anteriores e às vezes muito anteriores. Então, o desejo de Freud até seus últimos momentos, né, sendo postos, eu acho brilhante. Por isso já é brilhante, né? Freud sustentando seu desejo. Me convidaram para falar sobre a epistemologia da psicanálise no mestrado e tal, e aí eu pensava, né, refletia um pouco sobre a epistemologia, porque tem algumas questões que são postas já, né, em que se sustenta a psicanálise na ideia do inconsciente, a ideia do inconsciente, a ideia da descoberta freudiana do inconsciente, tal, isso é posto, isso é verdade também. Mas aí, né, eu parto por um outro caminho. Qual seria, né, a questão central do Freud? Que palavra definiria o Freud? Coragem, né? Essas são questões minhas, professor Evandro, né? Eu diria que a grande questão freudiana é coragem. Por que coragem? Porque é, vários filósofos teóricos, pensadores tinham chegado muito próximo desse conteúdo e não tiveram coragem de entrar, examinar, avançar, né? Então, eles chegam próximo do real da vida, o real da morte, o real
das alegrias, das paixões, da dor, né, do sofrer, e eles, quando eram questões, por exemplo, a paixão, entram. Quando é para falar de questões do puro real, né, o real do vazio, o real da falta do desejo, né, isso eles não tiveram a coragem que Freud teve de avançar. Claro, Freud pagou um preço alto por isso, ele colocou em jogo muita coisa, paga um preço até hoje, mas hoje de um lugar muito confortável, né? No mundo simbólico, Freud, né? De críticas, pessoas que nunca leram Freud, que se acham no direito de falar, né? Enfim, mas que a gente já falou bastante sobre isso. Então, só para pontuar para vocês a coragem de Freud e até os seus últimos dias ser fiel ao seu desejo e escreve esse texto brilhante, né? Que é o Ego e o Id. Vamos examinar? Na primeira parte, hoje eu quero examinar com vocês a primeira e a segunda. A primeira parte fala sobre o consciente e o inconsciente, nós já vimos bastante. Só vou ler uma parte aqui para introduzi-los àquilo que nós já vimos e reafirmar o que nós vimos até agora, que é essa grande ideia, né, do inconsciente. Mas a parte 2 é de fato que eu quero, então, avançar com vocês. E na próxima aula a gente avança as outras, né, para fazer um fechamento. Combinado, então? Vamos lá? Parte 1, 7, né? No capítulo, na página 7, parte 1. A consciência e o que é inconsciente. Neste capítulo introdutório, nada existe de novo a ser dito, a não ser, e não será possível evitar repetir o que a miúde foi mencionado antes. Isso eu faço das palavras do Freud as minhas palavras. Eu só vou retomar, nós já falamos bastante sobre isso, então já é um terreno conhecido, né? Mas eu acho interessante nós partirmos para ver o que ele diz. A divisão do psiquismo em que é consciente e o que é inconsciente constitui a premissa fundamental da psicanálise, de fato, né? Então, a mente é um campo amplo, onde até então os teóricos, como eu falava anteriormente, os teóricos, pensadores, filósofos, né, eles ficavam no campo da consciência, né, no campo da razão da consciência, e tem uma outra razão para além da consciência. Há uma outra lógica para além da consciência. Porque eu não posso distinguir razão de algo que é místico, de algo não. Tem um campo da razão consciente, mas não tem um campo da lógica, que é o campo do inconsciente. O inconsciente é muito lógico, né? É muito posto, então. É. Então, e constitui, e que é inconsciente constitui a premissa fundamental, e somente ela torna possível a esta compreender os processos patológicos da vida mental. Vocês querem entender o humano na sua complexidade, vocês têm que partir, claro, da consciência, mas vocês têm que avançar, porque senão vocês vão ficar num campo limitado do humano. Não estou dizendo com isso que seja menos importante que o trabalho na consciência, que a consciência toda seja menos importante, mas não é a completude do sujeito. É parte do sujeito, mas não é a completude. Vocês vão trabalhar os estímulos exteriores, tal, importante também, faz parte do sujeito, mas é parte do sujeito, e não a completude do sujeito, né? Então, que isso fique bem claro já para nós, né, já na saída aqui, né? Daí ele diz, compreender os processos patológicos da vida mental. Então, a divisão, vou retornar ali, a divisão do psíquico em o que é consciente e o que é inconsciente constitui a premissa fundamental da psicanálise e somente ela torna possível a esta compreender os processos patológicos da vida mental. Claro que nós partimos de um campo mais patológico, mas vamos entrando num campo de uma certa regularidade humana, né? Que não estou falando é normalidade. Esse é um erro também, um significante que se usa muito, inclusive na psicologia, normalidade e tal. Não, né? Nós estamos falando de regularidade. Regularidade também no campo humano, né? Mas não estou falando de normalidade, né? Que são tão comuns quanto importantes, e encontrar lugar para eles na estrutura da ciência. Então, é um campo científico, mas a psicanálise, nós não entramos nessas querelas, nessas disputas aí, porque é um campo lógico, e a ciência se sustenta na lógica, não aquela lógica cartesiana lá, mas uma outra lógica que dá sustentação ao pensamento. Para dizê-lo mais uma vez, de modo diferente, a psicanálise não pode situar a essência do psiquismo na consciência.
né? Então, a psicanálise, ela considera a consciência como parte do humano, mas de um amplo, né, de um campo amplo que vai para além. Mas é obrigada a encarar esta como uma qualidade do psíquico. A consciência é uma qualidade do psíquico, não é um lugar como a gente pensava, né? Às vezes nós estamos mais conscientes e às vezes estamos menos conscientes. Basta nós pegarmos química, né? Substâncias químicas que provocam alteração na consciência. Elas não provocam alteração em um lugar, elas provocam alteração numa condição, né? Então, Freud já vai deixando claro que consciente e inconsciente é uma condição, né? As representações estão inconscientes, ao trabalho do analista se tornam conscientes, elas saem de uma condição e entram e vão para uma outra condição, né? Agora, id, ego, superego são lugares, né? Aí sim, são lugares, são questões postas, né? Que são muito fundamentais para o nosso trabalho. E para a nossa existência também, né? Para a nossa existência também. Que pode achar-se presente em acréscimo a outras qualidades, ou estar ausente. Então, eu posso estar ausente, ter a consciência totalmente ausente, e aí eu posso estar, né, nesse campo, então, né, mais inconsciente. Se eu pudesse supor que toda pessoa interessada em psicologia leria este livro, nem todos, né? Mas os que fazem o curso de psicologia têm por obrigação conhecer isso. Como que será um psicólogo que não conhece, né, a questão da estrutura da mente, né? Deveria estar também preparado para descobrir que, neste ponto, alguns dos meus leitores se deteriam abruptamente e não iriam adiante, pois aqui teremos a primeira palavra de teste da psicanálise. Eles, assim, muitos irão e baterão com a porta, com a cara na porta, nesse rochedo, eu diria, nesse rochedo do que Freud vai falar, e recuam. Eu não os culpo. Aqueles que não conseguem dar conta disso, sinceramente, eu não os culpo. Há questões internas que impossibilitam deles avançar, né? E por questões internas. Anteriormente, tinha alguém, né, na própria universidade, colega meu, professor tal, que falava tanto da psicanálise. Um dia eu disse, mas você precisa elaborar isso, você se ocupa mais da psicanálise que da sua disciplina, né? Ela está muito presente em você, você precisa interditar, porque ela faz mais movimento em você do que a tua própria disciplina que você está lá para trabalhar. Mesmo que falando mal, não importa, fale mal, mas você está ocupado, né? Você está se ocupando demais daquilo ali, né? Tá recalcada a psicanálise, mas eu não culpo porque bateu no rochedo e não conseguiu atravessar, né? É assim que acontece. Muitas vezes a gente bate nos rochedos e aí nós ficamos ali, só que aí não sai de nós, né? Não sai de nós, vai viver, vai. Parece aqueles antigos relacionamentos, né? Que você não dá certo, mas você não consegue avançar porque fica preso, né, naquele campo ali, né? Mas, como eu disse, né, cada um vai ter que lidar com as suas questões, suas próprias misérias, né? E aí, o acréscimo a outras qualidades, o estar ausente. Então, se eu pudesse supor, né, diz Freud, que as pessoas leriam e dariam conta disso, né? Porque ele diz isso em outras palavras, ele diz, e dariam conta do que está escrito aqui, né? Para muitas pessoas que foram educadas na filosofia, na religião, imagina ouvir isso aqui. Por isso que eu não culpo, né? Imagina, foi constituído na religião, uma religião cristã, uma religião evangélica, uma religião bastante. E aí vem e diz assim: o desejo é soberano e exige satisfação imperiosa. O desejo soberano vai exigir de nós um preço, mesmo que nós não vivamos. Ele estará ali e vai cobrar um preço, né? Então imagina o conflito interno de alguém que é constituído com dogmas, e aí vem Freud e diz, nós temos a liberdade do desejo, mas há preço a ser pago por ele, né? E não conseguimos dar conta. Às vezes nós deixamos o outro mandar até no nosso corpo. O que nós devemos vestir, o que nós devemos calçar, o que nós devemos viver, o que nós devemos comer, nem no nosso próprio corpo nós acabamos mandando, né? Nos apropriando, então deixamos o outro. E muitas vezes, literalmente, nós estamos atendendo uma paciente na clínica que as irmãs dizem o que ela tem que comer, fazer, usar,
compram as roupas que ela tem que usar. Né? Interditar o casamento para ela, ela nunca casou, e fica nesse campo. Né? Então, diz Freud, para muitas pessoas que foram educadas na filosofia, eu acrescento aqui na religião, a ideia de algo psíquico que não seja também consciente é tão inconcebível que lhes parece absurda e irrefutável, né? Simplesmente pela lógica. É porque acho que lógica é só a lógica da consciência, e a outra lógica, e a lógica do real, né? E a lógica do exterior. Né? Que pretensão humana acharmos que nós somos donos da lógica? Há uma lógica externa ao humano. Nós tentamos, humanos, tentamos nos apropriar dela pelo conhecimento, mas não é condição que conseguiremos, porque o real não se deixa pegar todo, sempre há mistérios aí no meio. E quando eu estou falando de mistério, não falo de misticismo, eu falo de algo ainda não conhecido. Né? Então, acredito, diz Freud, que isso se deve apenas a nunca terem estudado os fenômenos, porque bloqueiam, recalcam, como diz a Gabriela, recalcam isso e aí não deixam passar. Não, nada posso saber sobre isso, então eu quero destruí-la. Olha o movimento que se faz. Eu nada quero saber sobre religião, então quero destruir a religião. Vocês sabiam que os cientistas também caem no mesmo erro que os cristãos e os religiosos? Porque os religiosos acreditam que tem que destruir a ciência para que a religião se torne soberana. E da mesma forma, a ciência quer destruir a religião. E aí fica num jogo que é igual, é igual. Não, meus caros, cada um dê conta do seu desejo e das suas questões humanas onde quiser, onde puder, mas permita a liberdade do outro de viver o seu desejo. Né? Permita ao outro que possa extravasar o seu desejo onde o seu objeto está ligado. A sociedade pode cobrar ética, pode cobrar princípios, pode, mas ela não pode dizer que você, que é um menino, não pode se relacionar com um rapaz, ou que uma menina não pode se relacionar com uma menina. Né? Porque isso aí é o nosso desejo que ultrapassa. Freud diz isso vai no nosso corpo. E nós precisamos viver esse desejo. A sociedade tem limites também, ela não pode cobrar de nós onde nós temos que amar. Ela pode dizer o que ela não vai permitir no amor. Ela não vai permitir, por exemplo, que a gente faça sexo no meio da rua. Isso é um direito que ela tem, mas ela não tem o direito de dizer que nós não podemos amar, ou dizer quem que nós temos que amar. Né? Então, se confunde tanto no Brasil mesmo, isso é muito, lá no exterior a gente via uma diferença na França, tal, uma diferença de cultura onde há mais respeito por isso. Aqui a gente vê uma mistura disso, né? E vem a religião e diz que é soberana da verdade e tal, e é assim pode o gozo, assim não pode o gozo, né? Mas voltando para o nosso campo, aí assim você não é capaz, né, de lidar com aquilo, você quer destruir, né? Como a gente falava anteriormente, né? Gente que fala somente mal da psicanálise o tempo todo, vai falar das suas questões, fala daquilo que é contratado para falar, né? E por que tentá-la destruir se você não vai conseguir destruí-la? Porque ela já está muito posta. E outra, né? Que necessidade é essa? Para quê? É uma questão interna a ser elaborada, né? E aí ele diz assim: acredito que isso se deve apenas a nunca terem estudado os fenômenos pertinentes, é porque nunca pararam, né? Da hipnose dos sonhos nunca pararam para aprofundar-se, para ler um texto de Freud, por isso que eu pego os textos de Freud, né? É libertador mesmo, Simone, eu concordo, né? E as Simones vão estudar, vão se aprofundar, mesmo que depois diga não, né? Eu não vou falar de religião aqui para vocês, porque eu teria que ser um teólogo, né? Não cabe a mim, não sou contratado para isso, né? E nem para falar mal dela. Estão felizes? Eu pergunto para o paciente, está feliz na tua religião? Estou, então vai viver, né? Então viva, né? Não, não estou feliz, então você precisa repensar. Então você precisa revê-lo, né? E dos sonhos, os quais, inteiramente, a parte das manifestações patológicas, tornam necessárias esta visão. Então, a sua psicologia da consciência é incapaz de solucionar os problemas do sonho e da hipnose. Para ser um pouco mais até aqui com vocês, estão estudando esse campo da psicologia, digo, ó, a sua psicologia da consciência é incapaz sozinha, eu colocaria até um sozinho aqui, de solucionar os problemas do humano. Né? A mente é muito mais ampla e só a consciência não dá conta, né?
muito mal da psicanálise, mas hoje eu vejo que era fake news, né? Que bom, né? Porque falam de mim, falam da psicanálise, a gente paga por extensão, a gente também é falado. Problema nenhum, estão falando, né? Estão falando, pode falar à vontade, né? Que a gente sustenta depois do discurso, né? Estar consciente é, em primeiro lugar, um termo puramente descritivo, que repousa na percepção do caráter mais imediato e certo. A experiência demonstra que um elemento psíquico, uma ideia, por exemplo, uma representação, um pensamento, né, não é, via de regra, consciente por um período muito prolongado. É condição das representações. Eu não posso ser consciente de tudo o tempo todo. Então, mesmo aquilo que eu sou consciente, Freud teve que dividir consciência e pré-consciência. Ele diz que a consciência é só aqui agora, é só o que eu me aproprio no momento. O pré-consciente é o depositário, depositário daquilo que eu lembro, daquilo que eu vivi, das coisas que eu pude significar. Nós já vamos ver mais sobre isso. Então, existe um depositário de lembranças, de representações e de pensamentos, mas elas vêm para essa instância que é a consciência, e voltam o tempo todo, né? Elas fazem esse circuito, eu as busco, examino, faço o trabalho que preciso com elas e mando de volta elas para o seu interior do pré-consciente. Então, essas duas instâncias, elas são interligadas e o acesso direto, né? Consciência, pré-consciente, o tempo todo esse acesso fazendo esse movimento, então, né? Pelo contrário, um estado de consciência caracteristicamente muito transitório. Uma ideia que é consciente agora não é mais um momento depois, embora assim possa tornar-se novamente, em certas condições que são facilmente ocasionadas nesse processo. Né? Então, elas vão e voltam nessas duas instâncias que são ligadas, consciência só aqui agora. Tá? Foi para o passado, já vai para o pré-consciente. Mas eu posso buscá-las no pré-consciente, principalmente as ideias boas. As ideias boas eu vou lá, as representações boas as busco, deixo elas voltarem e elas fazem esse movimento. Né? No intervalo, a ideia foi: não sabíamos o quê. Poderíamos dizer que esteve latente. Então, quer dizer que nós temos um conteúdo muito vasto e latente dentro de nós. Latente. E por isso queremos dizer que era capaz de tornar-se consciente a qualquer momento. Então, o que é latente, eles são nossos, eles nos pertencem e nós os buscamos, eles se tornam então, trazemos para a nossa consciência e eles voltam, fazem esse circuito o tempo todo. Ora, se dissermos que era inconsciente, estaremos também dando uma descrição correta dela. Aqui, inconsciente coincide com latente e capaz de tornar-se consciente. Os filósofos, sem dúvida, objetariam. Não, o termo inconsciente não é aplicável aqui. Enquanto a ideia esteve em estado de latência, ela não foi algo psíquico, ela não teve outra instância. Ela esteve no pré-consciente. Olhem que lindo isso, no pré-consciente. Contradizê-los nesse ponto não conduziria a nada mais proveitoso que uma disputa verbal. Olha só a posição de Freud. Ele não quer disputas verbais, nem com religiosos, nem com o campo aí, mas ela não é desse campo da ciência consciente, papapá. Mas eu não quero entrar em questões de disputas verbais que não nos levam a coisa nenhuma. Eu quero avançar naquilo que é o meu campo, meu campo. Agora, olhem que interessante, um parênteses aqui. Tem muitas técnicas que nós utilizamos que elas só ficam entre a consciência e o pré-consciente. Não é qualquer técnica que faz com que nós entremos dentro do inconsciente, porque esse conteúdo está muito bem guardado. Esse conteúdo está muito bem posto em outro lugar. E tem uma barreira que não deixa as técnicas entrarem. Então, você pode fazer técnicas importantíssimas, testes psicológicos para memória, para tal, e até anamnese. Se você tiver habilidade, você escuta para além do pré-consciente. Mas dependendo, você vai trabalhar anamnese, consciência e pré-consciência. E não consegue avançar para além desses dois campos. Já é muita coisa. É a história do sujeito, são questões que ele lembra, é a sexualidade do que ele lembra, de como ele vive no cotidiano, tal, isso você consegue resgatar. Mas entrar nesse outro campo, que é o campo nevrálgico do inconsciente do real, aí precisa da técnica que nós
né? Se abrir a disciplina, trabalharemos no próximo semestre, que a gente já falou bastante também aqui, né? Mas nós chegamos ao termo, ao conceito de inconsciente ao longo de outro caminho, pela consideração de certas experiências em que a dinâmica mental desempenha um papel. Então, para chegarmos no inconsciente, precisamos de outro caminho, que outra forma e outra técnica. Descobrimos isto é, fomos obrigados a presumir que existem ideias ou processos mentais muito poderosos. E aqui um fator quantitativo ou econômico entra em questão pela primeira vez, que podem produzir na vida mental todos os efeitos que as ideias comuns produzem, inclusive certos efeitos que podem, por sua vez, tornar-se conscientes como ideias, embora eles próprios não se tornem conscientes, ele disse. Então, mesmo não se tornando consciente, existe um campo rico, importantíssimo, eu diria até essencial em nós, fonte de sintomas, e que nós não temos acesso direto pela nossa consciência. A hipnose não avança, a hipnose fica só nesses dois campos, que é a consciência e pré-consciente também. A hipnose não teve força para avançar nesse campo. O sujeito precisa, depois a gente vai dizer por quê. Na parte 2 eu explico mais sobre isso. E aí fica bem claro por que a hipnose tem seus limites também, tem suas limitações. É desnecessário repetir em pormenor aquilo que foi explicado com tanta frequência antes. Eu expliquei para vocês até agora sobre desejo, falamos sobre pulsão, falamos sobre a constituição edipiana, falamos sobre o recalcado, que é esse campo do inconsciente que Freud está entrando agora. Então, a gente já abordou isso tudo, esses conceitos todos já foram postos anteriormente, por isso que a gente consegue avançar nesse texto, né? Basta dizer que, neste ponto, a teoria psicanalítica intervém e assevera que a razão pela qual tais ideias não pode tornar-se conscientes é que uma certa força se lhes opõe. Né? Que forças são essas? Que forças são essas? São as forças dos mecanismos de defesa. São os mecanismos de defesa. É a defesa. São aqueles homens vigorosos que eu pedi para que colocassem a cadeira na porta e não deixassem entrar aquilo que incomodava. Lembram? Depois, não. É o superego, tá, Simone? A gente vai chamar de superego depois. Freud dá um nome específico de superego. Mas ali, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando das forças de repressão. A moral, a ética, a religião, sim. E depois Freud chama de superego. Se desloca do ego o superego. E não só, né? O ideal de eu também é uma força repressora. Não deixa nós fazermos muitas coisas, porque nós nos afastaríamos daquele sujeitinho bonitinho, certinho que foi constituído em nós. Então, superego é essa força repressora que não deixa com que algumas coisas aconteçam. Que seria então aparente quão pouco elas diferem de outros elementos que são admitidamente psíquicos. O fato de ter encontrado na técnica da psicanálise um meio pelo qual a força opositora pode ser removida. Essa é a técnica que remove as forças opositoras e nos deixa cara a cara com os nossos desejos. Vou falar novamente, tamanha importância disso. A psicanálise possui a técnica onde nós vamos remover as forças opositoras e vamos nos defrontar cara a cara com as nossas questões, com os nossos desejos. Cara limpa. Gente, eu tinha feito anos de análise já. Não é só um pequeno parênteses, né, porque eu não estou aqui para falar de mim. Pequeno parênteses, só para falar um pouco da minha análise. Bem pouco, né? Então, eu cheguei lá e um dia eu falei para a analista, eu estou pronto para me confrontar com o meu real. Agora eu estou pronto, já tinha passado, já tinha feito anos ali, eu disse, agora eu estou pronto. Eu quero me confrontar. E não me poupe, eu quero ver tudo que tem aí dentro agora. Eu quero tudo. Eu quero ver tudo que é meu. Não me poupe. Eu acho que já estou pronto, eu já consigo, eu acho que já consigo, disse para ela, eu acho que já consigo encarar o que é meu, o que me pertence. Fecha parênteses, então.
O fato de ter encontrado na técnica da psicanálise um meio pelo qual a força opositora pode ser removida e as ideias em questão tornadas conscientes, torna irrefutável essa teoria. E nós nos tornamos, então, prontos para conhecer, para nos apropriar do que é nosso. Não estou dizendo que seja uma tarefa fácil, pelo contrário. O estado em que as ideias existiam antes de se tornarem conscientes é chamado por nós de repressão. E asseveramos que a força que institui a repressão e a mantém é percebida como resistência durante todo o trabalho da análise. Muito das minhas resistências tiveram que ser vencidas para que eu chegasse e falasse para a analista: estou pronto, vamos lá, vamos avançar agora. Eu acho que estou pronto, vamos avançar. No que eu preciso conhecer, naquilo que eu preciso ver sobre mim, que eu preciso conhecer sobre mim. E aí, a gente está pronto para tudo que vem, né? Todas as questões complexas e com um grande sofrimento psíquico, é claro. Ela provoca um sofrimento para que eu consiga lidar com isso e depois me libertar dessas questões que me incomodam. Obtemos, assim, o nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. O reprimido é, para nós, o protótipo do inconsciente. Percebemos, contudo, que temos dois tipos de inconsciente. Um que é o latente, né, aquele que está lá no interior lá do conteúdo recalcado, mas capaz de tornar-se consciente. E outro que é reprimido. Vocês percebem? Tem um que a gente só não está na consciência, e outro é o reprimido, o outro são os desejos. Um está no pré-consciente e o outro está no inconsciente. Isso é fantástico. Isso é de uma beleza, isso aqui. Então ele diz, tem um conteúdo que é latente, mas ele não é o mesmo inconsciente que eu estou falando para vocês, que é o inconsciente recalcado. Ele está no pré-consciente. É a minha história, minhas experiências vividas, que eu guardei lá no meu depósito e que eu busco quando quisê-las. Novamente. E outro que é reprimido. E não é em si próprio, e sem mais trabalho, capaz de tornar-se consciente. É lindo isso. Eu tinha um paciente que ele fez a gente estava muito avançado muito na questão desse inconsciente, e ele tinha muita coisa, muito livro, muita coisa, muita coisa. Determinado dia ele chegou para mim e disse assim: eu passei um período imenso que eu tive de férias revendo as minhas coisas. Eu joguei papéis de anos, coisas de anos. Eu tirei o que não servia. Eu tirei coisas que eu não queria. E as que eu não tinha certeza, ele tinha um baú, que era, né, um baú de cama, tal. Ele guardou os livros, as coisas tudo lá. E deu um prazo. Eu vou deixar aí um tempo. As que eu sentir falta, eu buscarei. E as que eu não sentir falta, depois eu vou me desfazer. Olha que lindo isso. Olha que movimento, olha em que movimento interno. Olha que coisa linda. Quer dizer, eu carrego tanta coisa que eu nem preciso. Eu vou guardá-las. E aquilo que eu tiver, que me forem úteis, eu buscarei. E as que não forem, depois de um período, eu vou doar. Serão úteis? Pegue então os livros e leve para a biblioteca. Pegue as roupas e dê para as pessoas que possam usá-las. Pegue as coisas que você não são úteis e não carregue, não as carregue. Já começa uma limpeza das questões do movimento, já começa uma limpeza com as questões práticas do cotidiano. Para que guardar papel não sei de quando, não sei do que, né? Então, esta compreensão interna, o insight da dinâmica psíquica, olha que dinâmica maravilhosa, não pode deixar de afetar a terminologia descrição. Ao latente, que é inconsciente, apenas descritivamente, que está no pré-consciente, não no sentido dinâmico, chamamos de pré-consciente. Restringimos o termo inconsciente ao recalcado, dinamicamente inconsciente, de maneira que temos agora três termos: consciência, pré-consciente e inconsciente. Olhem que fantástico isso. Então, Freud diz: temos a nossa consciência, o aqui e agora, é as nossas questões mentais do aqui e agora, nossas questões de sensibilidades, as nossas questões sensíveis para o exterior e tudo mais. Nós temos um pré-consciente que tem um conteúdo que ele não está consciente, mas ele está guardado lá, e nós temos o campo do recalcado, que é o inconsciente propriamente dito. De maneira que temos agora esses três termos, o consciente, o pré e o inconsciente, cujo sentido não é mais puramente descritivo.
O pré-consciente acha-se provavelmente muito mais próximo do consciente. Claro, eles estão ali só numa pequena ligação, eles têm uma ligação e estão muito próximos, o pré e o consciente. Que o inconsciente já está lá no interior da mente. Ele já é jogado, eu nada quero saber. O sujeito consciente, o meu ego, nada quer saber sobre isso. Meu ego não pode. Muitas vezes, o ego não consegue. Ele seria destruído se algumas coisas entrassem. Nós perderíamos os sentidos se algumas ideias e algumas representações entrassem na nossa consciência de uma forma abrupta. Por isso que ele tem os mecanismos de defesa, a defesa tem uma função: preservar a mente, nos preservar. Se algumas questões vividas entrassem, olha, nós teríamos grandes dificuldades, perderíamos sentidos. Imaginem vocês aquela paciente nossa que com 5 anos viu o pai matando a mãe com um tiro. Claro, tudo que representa aquilo traz muito sofrimento e dor, mas a cena em si teve que ser recalcada. A cena em si teve que ser excluída, senão ela não teria como lidar na sua questão mais íntima, né? Que se fala, tudo tem seu tempo. O tempo do inconsciente é outro, é um tempo lógico, não é o cronológico, tá? O pré-consciente acha-se provavelmente muito mais próximo do consciente que o inconsciente. E desde que chamemos o inconsciente de psíquico, chamaremos ainda com menos excitação o pré-consciente latente de psíquico. Mas por que, ao invés disso, não concordamos com os filósofos e, de maneira coerente, distinguimos o pré-consciente, assim como o inconsciente do psíquico consciente? Os filósofos proporiam, então, que o pré-consciente e o inconsciente fossem descritos como as duas espécies ou estágios de psicoide, e a harmonia se restabeleceria. Porém, dificuldades infindáveis de exposição e técnicas se apresentariam. Então, daí ele vai falar até que dificuldades eram essas, que não vem ao caso agora para nós. Eu queria colocar para vocês, nesse primeiro tempo, esta questão aí. Percebe? Então, ele já faz para nós essa primeira distinção. Essa primeira distinção que chama de consciência, pré-consciência. E aí está colocando também o recalcado. Agora, depois ele vai dar nomes a isso também. Ele vai dizer, existe uma instância que é o recalcado. Ele vai dar o nome de id, isso só na próxima aula que a gente vai ver, mas eu já vou adiantando para vocês. O id, que é as paixões, o campo das emoções, temos o superego, que é a instância repressora, e temos o nosso ego, que tem dentro do nosso ego, nós temos uma parte consciente, uma parte pré-consciente e uma parte inconsciente. No nosso superego, nós temos uma parte consciente, pré-consciente e inconsciente. E no nosso id, nós só temos inconsciente. Não temos consciência nem pré-consciência. Naquela instância do id, só tem o inconsciente. Olha que interessante. E aí ele diz assim, dizemos agora que o termo inconsciente, ele não está somente, né, no id, mas ele também está no nosso ego e no nosso superego. A parte inconsciente do nosso superego, o nosso ideal de eu, aquilo que constituíram para nós como ideal. E a parte inconsciente do nosso ego, todo o nosso narcisismo, todos os nossos movimentos narcísicos que nós estudamos na aula passada, nas aulas passadas. Então é fantástico isso. Claro, ele se torna mais complexo. A psicanálise é complexa porque ela, então, abrange todo esse campo. Mas é fantástico, né? Vamos para a parte 2, então? Queria fazer essa introdução para vocês e quero avançar com vocês na parte 2. Página 9, parte 2, o ego e o id. A pesquisa patológica dirigiu nosso interesse de modo excessivamente exclusivo para o recalcado. Gostaríamos, ou reprimidos, né? Gostaríamos de aprender mais sobre o ego. Agora que sabemos que também ele pode ser inconsciente, o ego pode ser inconsciente, como eu disse para vocês. Qual é a parte inconsciente, então? É a parte do meu eu, que é narcísica, é o meu narcisismo. Inconsciente no sentido correto da palavra.
Até agora, a única orientação que tivemos durante nossas investigações foi a marca distinguidora de ser consciente ou inconsciente. Acabamos por ver quão ambíguo isso pode ser. Ora, todo o nosso conhecimento está invariavelmente ligado à consciência. Claro, o conhecimento que nós temos consciência, esse racional, está aqui na consciência, mas conhecimento, o saber, está para além do nosso conhecimento. Olhem, fantástico isso. Vamos distinguir saber e conhecimento. Conhecimento é o que eu tenho, eu me aproprio o meu conhecimento, mas o saber é muito mais amplo do que eu sei. E nós nos confundimos, às vezes a gente acha que a gente tem o conhecimento e o saber. Não, nós temos parte do saber. Porque tem um saber que nos escapa, que está para além e que é muito amplo, que está para além disso tudo. Olha que interessante. E até agora, então, foi a gente confundir aí, né? Ora, todo o nosso conhecimento está invariavelmente ligado à consciência. Só podemos vir a conhecer mesmo o inconsciente tornando consciente. Lerei novamente. Olha só podemos vir a conhecer mesmo o inconsciente se torná-lo consciente. Não tem outro método. Para eu me apropriar desse saber, eu tenho que conhecê-lo. Existe um saber dentro de cada um de nós, existe um conteúdo que eu só terei acesso se eu conseguir conhecê-lo. Aí ele se tornará consciente, senão não. Para conhecê-lo, eu preciso vencer as resistências, como disse o Freud, e avançar. Detenhamos-nos, porém, como é isso possível? O que queremos dizer quando dizemos tornar algo consciente? Como é que isso pode ocorrer? Eita, né? Como é que isso pode ocorrer? Se eu só teria acesso a mim mesmo se eu me conhecer, e o me conhecer que a gente fala aí a torta direito na cultura, ou aí no senso comum, como é que faz isso? Através, vai fundo, né? Vai nas nossas profundezas e do saber também. Já conhecemos o ponto do qual temos de partir com relação a isso. Dissemos que a consciência é a superfície do aparelho. Falei para vocês também várias vezes a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é a minha consciência. Ou seja, determinamos-la como função de um sistema que, espacialmente, espaço e tempo, é o primeiro a ser atingido a partir do mundo externo. Então, ele é a minha saída para o exterior. O meu ego é a minha saída para o exterior. É o último limite entre o eu e o fora. O meu ego é o último limite entre o mim e o outro. O mim e o fora. O eu e o fora. É o último limite, a última barreira. Por isso que nós estamos tão assujeitados ao que vem de fora. Tão assujeitados ao outro. Imagina, vocês querem um exemplo disso? Aquilo que a gente falou semana passada sobre a paixão. Você está até cicatrizando um pouco, aí você vê o objeto. Mexe nas suas entranhas todas novamente. Mexe tudo novamente. Parecia que você estava bem, estava fortalecendo seu ego, fez todo o movimento, de repente a pessoa passa na sua frente. Ou você vê uma foto, ou você vê algo que pertencia à pessoa que deixou ali. Como diz a música, o fio de cabelo comprido. Não é do tempo de vocês essa música. É da sofrência. Fio de cabelo. Aí ele vai, estava cicatrizando, acha no meu paletó. Então, o fio de cabelo comprido já esteve nas nossas relações. Então, aí ele cai. Ele tinha feito conscientemente todo o movimento de, de tentar se haver com a perda dela, e de repente ele acha um fio de cabelo comprido. É uma metáfora, é um xiste que eu estou usando, né, para a gente descontrair um pouco. Voltando, então, ou seja, determinamos-la como função de um sistema que espacialmente é o primeiro a ser atingido pelo fora. De qualquer lugar, de qualquer coisa que lembre, desmorona toda a nossa construção, que às vezes até em terapia, até na psicologia.
está indo no psicólogo, e aí ele te deu uma série de técnicas para você esquecer a pessoa, e você construiu, e daí achou um fio de cabelo, e aí desmoronou todo. É porque a essência estava lá dentro. A essência não estava conhecida e não está mexida. E aí não vai adiantar, seria só algo paliativo. A partir do mundo externo, espacialmente, não apenas no sentido funcional, mas também, nessa ocasião, no sentido da dissecção anatômica. Também nossas investigações devem tomar essa superfície perceptiva como ponto de partida. Perfeito. Por quê? Porque além de ser o meu dentro e o fora, nós temos outras coisas ali. Né? O que, que acontece? Nós temos ali o nosso exterior, que é a biologia. Nós temos os olhos, os ouvidos, né? A escuta, nós temos o olfato, nós temos todas as questões sensíveis que nos remetem. Bloqueou no WhatsApp, tudo mais, daí vem o fio de cabelo. Não adianta, você pode bloquear. É aquilo que diz na pulsão, o que vem do exterior, os estímulos externos, eles vão movimentar. Não, não adianta, porque está internalizado em nós. No nosso desejo, você pode bloquear, você pode deixar de onde a pessoa ia, você pode fazer tudo. Não importa, já está dentro, já está internalizado. É de dentro para fora, e não de fora para dentro que as coisas têm que acontecer. Senão vai ficar naquele campo. É, uma simpatia que uma vez eu li para curar mal de amor. Vocês querem saber? Como é que faz? Diz assim, ó, pega um palito de fósforo e aí você pega uma faca bem afiadinha e vai fazendo uma arte, desenhando ali a pessoa. Então, né? Então, tem que ser com bastante delicadeza, com bastante cuidado, senão não funciona, tá? E aí vocês fazem. Quando acabar, vocês pegam aquilo ali, né? E pode até fazer uma oração se vocês quiserem. E aí vai estar curado. Vocês podem fazer bastante, tem que fazer bastante desses palitos de fósforo, né? E aí você faz ali o desenho. E aí, o incrível é assim, se isso resolve no campo místico, claro que não. Só que isso resolve porque enquanto você está delicadamente desenhando e você está esculpindo um palito de fósforo, minuciosamente, você está ocupando a sua mente. E você está fazendo com que a sua mente não pense somente no seu objeto de desejo da forma compulsiva que você fazia anteriormente. Só isso, porque no campo místico não tem nada. No campo místico não tem. Por isso que a arte é importante. Por isso que a arte é importante. Por isso que a arte é sublimação. Estão muita dificuldade na internet? Tá. Ok. Palito de fósforo, né? Para ver que difícil que é. Como é difícil. Mas é uma forma de nós desviarmos a nossa atenção para que o sofrimento e o ego comecem a se restabelecer. Mas a forma de lidar com isso é trabalhar internamente sobre a perda do objeto. O que que esse objeto, o que que esse amor representou tanto para você? Por que que ele faz tanto, te dá tanto trabalho, te faz tanto mal, né? Todas as percepções que são recebidas de fora, percepções sensórias, sensibilidade, de dentro também, o que chamamos de sensações e sentimentos, são conscientes desde o início. Gente, os sentimentos não são inconscientes, tá? Quando nós pedimos para o paciente fale mais sobre seus sentimentos, é porque ele está na consciência, ele sabe, ele consegue falar sobre isso. Fale mais o que você sente sobre isso. Mas e aqueles processos internos que podemos grosseiramente e inexatamente resumir sob o nome de processos de pensamento? Eles representam deslocamento da energia mental que são efetuados em algum lugar no interior do aparelho, à medida que essa energia progride em seu caminho no sentido da ação. Então, nós temos um conteúdo lá dentro que os processos de pensamento tentam pegá-los, tentam buscá-los, tentam conhecê-los. Olha que interessante. Avançam eles para a superfície, fazendo com que a consciência seja gerada, ou a consciência abre caminho para eles? A consciência não abre, eles têm que ser abertos pelo analista.
A consciência não está ali. Às vezes, vez ou outra, nós temos algum insight. Mas se nós não nos apropriarmos do insight, ele volta para o mesmo lugar. Esta é claramente uma das dificuldades que surgem quando se começa a tomar a sério a ideia espacial topográfica, da vida mental. Ambas essas possibilidades são igualmente imagináveis, inimagináveis. Tem de haver uma terceira alternativa. Ele diz: nem não adianta tentar trazer esse conteúdo da ferro e fogo. É a primeira coisa. Não adianta, por exemplo, o terapeuta querer trazer a ferro e fogo. Você pode fazer dinâmicas, você pode fazer um monte de coisa. Não adianta, você não está preparado, a sua mente não está preparada para se apropriar disso. Só vai trazer angústia e sofrimento. E dois, não adianta também querer abrir caminho à consciência, querer abrir caminho, ou seja, o movimento seu interno, que a gente faz muitas vezes. Aí eu vou tentar resolver meus problemas sozinho. Freud diz, nem uma coisa nem outra. Não adianta o terapeuta. E olha que eu já fiz vários cursos que eu queria experimentar essas questões, gente. Vários cursos. Renascimento, são cursos complicados, porque eles querem abrir à força um campo, eles querem abrir, tirar isso à força, e isso não é possível, porque você não vai se apropriar disso, só vai gerar muita angústia. Dois, não adianta você querer fazer um movimento interno de elaboração sozinho, porque vai bater no rochedo da castração, o rochedo do recalcado. Não adianta também. Você vai ficar só gastando sua energia mental, psíquica, e não vai conseguir avançar. Livros que não vai. Pode ser. Aí é uma questão, pode ser uma questão mais interna, que vai até um período, pode ser uma questão mais individual, mas pode ser também, tá? Chega ali, bate algum rochedo e as questões aí não avançam. Então não adianta. Não adianta querer trazer a força e não adianta você querer fazer solitariamente um trabalho